Olá, amigos da TV Taperá. Estamos aqui em nosso estúdio com Antônio Cordeiro, presidente do Sindicato da Construção Civil, que aceitou falar conosco a respeito da reforma trabalhista que entra em vigor a partir do dia 11 agora. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra da Silva Martins Filho, afirma que só vai ser possível gerar emprego no Brasil com a flexibilização dos direitos trabalhistas, o que vai acontecer a partir de sábado, dia 11 de novembro. Você concorda com essa opinião? Discordo totalmente. Não vai gerar nenhum emprego, como não gerou lá em 1992, quando houve pela primeira vez pouco, não tanto, mas a liberação da terceirização. Não gerou um emprego sequer. Na verdade, foi substituído o emprego direto pelo indireto. A flexibilização das leis trabalhistas, que é um nome bonito que foi dito desde o começo, na verdade, foi uma retirada de direito dos trabalhadores. A CLT, lá da época de Getúlio Vargas, que foi constituída, hoje ela não vale mais nada. Hoje ela está aberta para que o patronato faça o que quiser através da pressão que vai existir perante os trabalhadores. Não vai gerar um emprego sequer. Vai gerar, sim, mais escravidão, como foi liberado também a questão. Vai ficar na mão do patrão. O patrão vai fazer o que ele quiser. Infelizmente, o trabalhador não vai ter seus direitos mais, né? Muita gente que é a favor da reforma trabalhista afirma que o fim do imposto sindical é uma das maiores conquistas dessa lei aprovada em Brasília. O que você, enquanto sindicalista, enquanto presidente de uma entidade, acha dessa questão do fim do imposto sindical? A maior mentira pregada pela mídia foi essa. E digo para você e provo isso para quem quiser ter as provas. Desde 1982, quando foi formado a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, desde que eu entrei para o movimento sindical em 96, a nossa maior luta é para o fim do imposto sindical. Nós queríamos o fim do imposto sindical. Acho que o trabalhador não tem que ser chatado no mês de março com o dia do seu trabalho. Então, isso é mentira. O sindicato não sobrevive com o imposto sindical, o sindicato sobrevive com uma luta em favor dos trabalhadores. Agora, esse não é o principal foco na questão da reforma. Nós somos contra até hoje, mas não é por causa do imposto. Agora, existe outro fator que aí sim vai prejudicar os trabalhadores, não tirar do sindical, que é a questão da contribuição, que o trabalhador vai ter que se deslocar todo ano até o sindicato para assinar, autorizando fazer o desconto, mesmo associado. Isso sim foi feito pensadamente para que as portas dos sindicatos se fechem, que não tenha mais representante dos trabalhadores, e aí sim o patronato faz mais bem o que quer. E aí tem aquele sindicato que nunca lutaram pelo trabalhador e vão não fazer assembleia, vão fazer as coisas tudo diretamente. Porque o outro ponto também é a questão do negociado valer mais do que o legislado. Isso vai arrebentar com os direitos dos trabalhadores. Para a gente encerrar, o trabalhador saltense, da base do sindicato que você representa, ele está preocupado com essa questão ou ainda ele pouco tem percebido das transformações que vão atingir ele? Olha, infelizmente o povo brasileiro, ele acredita no que a Rede Globo fala, no que a Bandeirante fala, o que o Faustão fala, um cara que não representa ninguém a não ser ele, mas não acredita em quem ele representa de fato, quem está ali lado a lado com os jornais do sindicato. O trabalhador só vai se dar conta quando ele sentir na pele, quando ele vê a fera dele sendo parcelado em 3 vezes, quando ele vê o salário turno que ele recebe 20 hoje, um patrão chegar e falar que não vai pagar mais, a hora extra que é 50, que é 100, 50 de feriado e folga, 50 depois do horário de serviço, isso ser reduzida, quando ele perder o emprego, entrar outro trabalhador do lugar dele, ganhando a metade do que ele ganha, só nesse quesito que eles vão dizer, puta, era verdade aquilo que nos diziam. Então, o trabalhador, ele só vai enxergar quando ele sofrer na pele. Mas, mesmo assim, ele vai dizer que a culpa é do sindicato. Mesmo assim, ele vai dizer que a culpa é do PT. Eu não disse no começo, mas estou vereador eleito pelo PT, do qual partido que eu vou continuar por muito tempo defendendo, porque é quem defende o trabalhador. Então, o trabalhador só vai enxergar isso quando ele sofrer na pele. Quando ele vê, de fato, puta, é verdade isso. É verdade aquilo que me falavam. Então, infelizmente, é assim que vai acontecer. Mas, porque existe a oposição, que é do lado do governo, existe o empresariado, que estão tudo favorável a essa reforma que fizeram, essa retirada de direito do trabalhador, porque vai beneficiar só o patrão, né? Então, enquanto o trabalhador não sofrer no seu bolso, ele vai achar que é mentira.
Dando prosseguimento às entrevistas que estamos fazendo sobre a reforma trabalhista que entra em vigor a partir de sábado, dia 11 de novembro, estamos aqui com o Robson, presidente do Sindicato dos Papeleiros de Salto e região. Na sua opinião, de sindicalista, de estudante de direito e de cidadão, o que vai mudar na vida do trabalhador brasileiro a partir de sábado, quando a reforma trabalhista entrar em vigor? Olha, eu acho assim, um dos pontos mais trágicos dessa reforma trabalhista, na realidade, são todos, mas o que mais assim preocupa os sindicatos e as bases dos trabalhadores é a questão da terceirização, o trabalho intermitente, né? Que aí também as empresas deixam de arrecadar impostos, os trabalhadores vão sofrer com a precarização do trabalho, a questão de saúde, da saúde do trabalhador, a gente poder também reduzir a questão da alimentação do trabalhador, dar 1 hora de alimentação do trabalhador também é um pouco preocupante, tendo em vista que hoje já existem estudos falando que o ideal é 1 hora e não reduzir abaixo disso. A questão da terceirização que a gente já vem aí falando há muito tempo, é praticamente um câncer no meio dos trabalhadores, porque o pessoal vem sofrendo muito com a terceirização e agora poder terceirizar toda a atividade é muito trágico. Então, assim, vai mudar e muito para pior a questão dos trabalhadores, tendo em vista que a terceirização ela reduz os custos do empresário, que não vai gerar emprego, que não vai contratar, muito pelo contrário, ele vai contratar o terceirizado no lugar do efetivo e vai estar reduzindo aí na margem de 30% e precarizando, né? Precarizando completamente o trabalho, porque essas empresas aí a gente sabe como que funciona, né? São empresas muito complicadas. O trabalhador brasileiro, ele já se deu conta da dimensão das mudanças que vão ocorrer ou que poderão ocorrer a partir do dia 11? Olha, eu acho que, pelo que a gente tem visto, eu acho que o pessoal ainda não se deu conta, né? A gente sabe que hoje a justiça nossa, ela tem muitos, as empresas têm muitos passivos trabalhistas, né? Só que assim, o trabalhador só se vai se dar conta mesmo quando ele precisar acessar a justiça, que também vai ser cobrado dele, as perícias médicas vão ser cobrado dele. Então, assim, eu acho assim que a reforma em si, no seu contexto, ainda vai ter várias mudanças, até porque tem muitas coisas ali que estão de formas bate direto com a nossa Constituição. Então, a nossa Constituição ela garante algumas coisas que essa reforma vem tirando. Tanto que o Procurador-Geral da República ele entrou com a ADI, né, que é as ações de inconstitucionalidade. Então, assim, as empresas só vão ter uma segurança jurídica mesmo a respeito dessa reforma daqui a 1 ano, alguma coisa, porque tem que se refazer muita súmula, né, muita coisa que foi sumulado, muita coisa que foi discutida na Justiça do Trabalho mudou. Então, assim, eu duvido muito eu acho que daqui a 1 ano, a um médio prazo, o trabalhador vai sentir bastante essas mudanças nas leis trabalhistas. Dando prosseguimento às nossas entrevistas com representantes de trabalhadores da nossa cidade sobre a reforma trabalhista, estamos aqui com Alexandre Garcia, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Salto. Muita gente diz que a reforma trabalhista vai ser boa porque, dentre outras coisas, ela propõe e determina o fim do imposto sindical. Isso vai ser ruim para a entidade que você dirige? Então, Nelson, essa questão do custeio sindical, as pessoas falam que essa questão, por exemplo, do imposto sindical, ela é muito arcaica, isso, aquilo, um dia mais. Mas se você pegar esse número e dividir ele por todos os dias trabalhados num ano, que acho que ultrapassa a questão dos 30, são aproximadamente 360 dias, 300 e poucos dias. Então, se você pegar e dividir isso, você vai ver que isso é aproximadamente 0,32%, 0,35% do salário. Se você parar para analisar hoje o que é isso versus a representação, é uma coisa muito pequena. Eu sei que existe muita discussão acerca disso, mas eu acho que isso não vai melhorar muito. O que nós precisamos, de fato, é encontrar uma forma de representação legítima. Porque eu concordo que existe muito sindicato que recebe isso, vive disso, mas não aparece na porta da empresa, não representa a trabalhadora e quando representa muito mal.
Nesse aspecto, eu até digo que aí existiam várias propostas anteriormente, de questão da redução do imposto sindical até sua extinção, porém, com dispositivos de representação. Isso foi jogado de lado, o que eu acho ruim nesse aspecto. Agora, que isso vai piorar, com certeza, porque toda luta política, no aspecto, quando a gente fala em luta, a gente imagina apenas um cara por si só, mas não é isso. O sindicato ele tem uma estrutura muito bem formada, advogados, economistas, essas pessoas também passam por lá, porque quando a gente faz uma campanha salarial, quando a gente discute no dia a dia, a gente discute com números que são colocados aí, e esses números eles norteiam muitas vezes as negociações. Então, você precisa desses técnicos para estarem norteando a questão política do dirigente sindical. E isso custa. Então, eu acho que quando você retira algo que custeia mais os sindicatos, você acaba muitas vezes fragilizando. E o sindicato é um lugar que também, ele tem também empregados, ele tem uma estrutura assim como uma empresa, com empregados, com tudo, ele também ajuda a sociedade em alguns aspectos, emprega as pessoas, também dá direitos e tudo mais. Quando você retira alguma coisa desse aspecto, você também fragiliza isso. Mas eu concordo que existe no Brasil muitos sindicatos que recebem o imposto sindical, muitas vezes sindicatos estaduais, mas não representam de fato os trabalhadores. E isso que a gente deveria estar observando. A questão do imposto sindical, mas aí, vai acabar com os sindicatos? Eu, de certa forma, eu começo a ficar meio preocupado. Será? Não será? Eu fico meio preocupado com isso. Mas o imposto sindical ainda é uma grande discussão, ainda forte. Tem muitas discussões por aí, onde o atual presidente ele falou sobre esse assunto. Disse que não faria nenhum tipo de medida provisória, também não traria nenhum tipo de receita para os sindicatos, enfim. Mas é uma discussão que a gente também fica um pouco tranquilo, porque a Central Única dos Trabalhadores ela se preparou para esse momento. Porque o tripé que fundou a própria Central é o fim do imposto sindical, o fim da imposição normativa da justiça sobre os sindicatos, ou seja, o sindicato tinha que ter liberdade de autonomia, e a terceira é liberdade de autonomia. Então, quer dizer, esse tripé formou a CUT. Então, o imposto sindical, porque o imposto sindical ele não é só dos trabalhadores para com o seu sindicato representativo, mas também das empresas para com a Fiesp, Ciesp. Então, quer dizer, eles também recebem. Agora, eu queria ver como é que vai ficar esse resto aí, né? Alessandro, de uma maneira geral, o que mais preocupa o trabalhador metalúrgico de Salto a respeito do que vai acontecer a partir de sábado? E você, enquanto dirigente sindical, tem visto o trabalhador consciente de tudo isso ou ainda ele não se deu conta disso? Olha, Nelson, a consciência, ela se faz com o trabalho, né? Nós temos feito diariamente assembleias explicando na porta das empresas, porque os trabalhadores têm curiosidade. E essa reforma, como é que vai ser? Como é que não vai ser? Vai ficar melhor? Vai pior? E a gente está trazendo um nível de consciência através das assembleias, não só gerais, nas portas das empresas. Nós temos esse hábito de ir até o trabalhador, informar através também do nosso jornal, através do nosso Facebook, através das mídias, e dizer quais são os pontos negativos disso tudo e quais são as medidas que nós, os sindicatos dos trabalhadores, estamos tomando. Uma das grandes tomadas é essa questão agora da campanha salarial. Nós estamos fechando, juntamente com as empresas, acordos que são salvaguardas. O que seriam isso? São cláusulas que impõem, ou seja, impõem, na verdade, é uma forma assim, se a empresa quiser fazer qualquer tipo de mudança, ela terá que fazer juntamente com os sindicatos. Por quê? Porque a discussão com o sindicato representativo, mas as empresas, ela traz mais legitimidade às discussões. A gente não pode simplesmente chegar, um dia eu acordo empregado, seletista, outro dia eu chego na empresa e me imponho uma outra metodologia de emprego. Isso diretamente é ruim para a sociedade, porque o trabalhador fica naquele negócio, meu Deus, e agora? Para onde eu vou? O que vai acontecer? Que jeito que vai acontecer daqui para frente? Eu sei que isso daí é problemático. Então, a gente está fazendo salvaguardas, ou seja, cláusulas que colocam nesse âmbito. Qualquer mudança nas empresas terão que ser discutidas juntamente com o sindicato. Nós não estamos blindando, dizendo assim, não vai fazer. Nós estamos dizendo o seguinte, nós vamos discutir aquilo que é legítimo para o trabalhador e aquilo que é bom. Aquilo que não é bom, a gente não pode, realmente, a gente tem que defender o trabalhador. Essa é a nossa missão, de defender o trabalhador naquilo que ele já alcançou. Tem muita coisa que, ao longo de 35 anos, a gente alcançou. Uma delas é estabilidade, em vez de aposentadoria. Outra coisa que eles estão questão do sequelado. Se ele é sequelado, a gente tem estabilidade de aposentadoria. Então, quer dizer, essas mazelas nós já tratamos há muito tempo.
Existem trabalhos científicos que o sindicato, juntamente com a Fiesp, juntamente com outras instituições que estão aí, fizeram, e isso tem resultado. Uma delas é a NR12, que antigamente era o PPR-PS, que é o Programa de Prevenção dos Riscos de Prensas Similares. Tem essa questão também do amianto, nós fizemos um trabalho grande aqui em Salto. Então, tem muitas coisas que a gente vem discutindo no ambiente de trabalho. Então, dizer assim, segunda-feira, preocupa, muita coisa a mudar. E nós vamos estar preparados. Para as empresas que quiserem mudar, opa, nós vamos conversar. Não é bem assim, não.